Olá, sejam todos muito bem-vindas. Tudo bem? Já adorei que você tá de estampa. Em sua homenagem. Quem me conhece sabe, Adoro. quem me conhece. Eu vou pôr um filtrozinho aqui porque eu tenho dó, né, de vocês. Quero que vocês tenham uma imagem melhor, assim, né? Mas quem me Tá conhece linda. sabe que eu uso muito preto, né? E depois que eu comecei a conviver mais com a Andrea, eu comecei a gostar de cores, porque eu começo a ver o trabalho Adoro. dela e comecei a gostar. Gente, olha isso, isso aqui é um Que avanço. linda. Tá arrasando. Viu só, Iluminou. Andréa? Você contagiando o ambiente ao seu redor. Mas sabe, Karina, que quem faz a roupa bonita é você, né? É a mulher, é a pessoa que tá Mas, vestindo, né? mas hoje eu entendo isso e eu vejo outra. Eu vou colocar o fone agora, tá, gente? Que eu esqueci. Tá. Fala aí, Andréia, qual é o efeito da mulher usar cores? Como é que isso funciona? É porque a cor ela influencia muito, né? Por isso que tem esses estudos de cromoterapia, qual roupa que você pode, qual cor você pode utilizar em certos momentos, se é mais Aham. despojado, se é um pouco mais sério, se traz tranquilidade, se não traz. Aí tem aqueles estudos das cores quentes, as cores frias, né? Uhum. Mas eu acho que hoje em dia a cor que você gosta, porque existe o estudo até da pele, né? A Sim, pele e o que paleta vem de de baixo. cores. É, eu ouvi falar nisso. Isso, Paleta de cores, né? para mim, é a paleta de cores do nosso negócio no mundo digital, entendeu? Porque esse é o meu mundo. Certo. Mas eu ouvi dizer que Aham. existe uma paleta de cores com base no seu Isso. perfil, no seu tom de pele, né? Tom de pele, tom do sangue, porque é abaixo da pele que eles fazem uma análise. Muito Mas legal. eu acho que depois que foi liberado caiu aquele tabu que precisava usar uma bolsa igual do sapato e a cor igual do cinto, que o listrado Uhum. hoje você mistura com os petit pois, as bolas, Aham. né? Eu acredito que você tem que usar o que você se sente bem, porque Claro. vai ficar bonito, fica. Tem gente que E, fala assim, ah, o amarelo não me cai bem, mas é porque ela talvez não goste, mas o amarelo ele traz uma outra sensação para as pessoas, né? é. E, as, e às vezes a gente usa de acordo com o humor, né? Então Sim, isso exatamente. influencia, É. Influencia bastante, eu percebo. Então, eu não influencia quero que as bastante. pessoas me vejam como uma pessoa de mau humor, que está sempre de luto, né? Toda de É, preto, tá? O preto é, também transmite elegância, tudo bem, mas vamos com calma. exatamente. Eu usei É. muito preto também, viu, Cá? Mas era para me esconder. Era na adolescência porque eu cresci, eu era muito grande, meu tamanho é um pouco diferente Entendo. das orientais, e eu queria me esconder, falava não, porque primeiro Uhum. chegava o tamanho. Se eu usasse um amarelo, um laranjado, ia ficar assim, né? Chamava atenção, Brilhando. né? E isso tem tudo a É, ver com a live de ontem. Eu sei que tem muitas mulheres, gente, entrem, fiquem à vontade, puxa a cadeira, pega o seu café. Eu confesso que eu é corri bem tanto para café. chegar no horário na live que não deu tempo de fazer o café hoje, mas Oh, meu tudo Deus. bem, Mas você vocês já tá pegam o de turbinada. vocês. Tô. É, mas ontem eu estava falando sobre a gente se sentir segura, porque tem Exato. algumas coisas. Olha, eu vou falar uma coisa, eu não conheço seu esposo, mas eu acho o máximo que ele está aqui, ele é o Bastos, não é? É o Baço, seu Eu acho o Ricardo. Ele máximo porque tá. ele te prestigia. Toda vez que eu vejo você falando, ele tá lá. E muitas vezes eu vejo você falando no plural para mim. Nós estamos fazendo isso, nós estamos fazendo aquilo. E eu sei que ele tem a profissão dele, né? Mas eu Sim. vejo você empreendendo com um companheirismo muito grande, é isso mesmo? Se não fosse ele, eu não estaria com essa tranquilidade e esse tempo para empreender, né, Karina? Fez Uhum, tudo parte desde o início, desde quando eu fiz a transição, né, no caso, quando eu fui desligada da aviação. que Então, por legal. causa dele e do meu filho, né, os dois juntos, a família, Uhum, nós, a nossa equipe, né, eu, Pedro sim. e o Ricardo, foi isso que me deu base, segurança. Tudo que eu falava para ele, eu vou experimentar fazer um curso X, né? Acho que eu vou fazer um curso tal. Ele ia lá e falava, faz mesmo.
Equipamento, Legal. né, me disseram que esse equipamento é bom. Ele ia lá e organizava o equipamento. Então é tudo, somos nós em Não, já casa, dá para né? ver que é um cara de visão, né? Porque o marido que É, investe numa esposa feliz não quer briga com ninguém, fala sério, né? é verdade. Aí eu deixo ele pedalar, porque ele pedala, né? Vai pedalar Aham. também para ter o momento dele, e é isso, né? A gente Ah, respeita, eu que acho que os legal, dois. que legal. Mas a gente sabe, vamos aproveitar o gancho aqui, que não é assim sempre, né? Tem Não. muitas esposas que não encontram o apoio do seu companheiro, cônjuge, marido, sei lá, para empreender. Inclusive, acaba até É. dificultando, né? Parece até que a pessoa tem um pouco de ciúmes dela se dedicar, desviar a atenção para outra coisa. E aí entra aquilo que eu estava falando ontem na live, né? Da É, autorresponsabilidade. Às a vezes, autorresponsabilidade. quando a gente decide empreender, é a gente que está decidindo. Nem sempre a gente tem essa parceria. Então, quando a gente decide fazer uma coisa e depois, no meio do caminho, a gente começa a se vitimizar, poxa, ninguém colabora comigo. Eu vou dar um exemplo, tá? Eu já sei disso que eu tô falando, mas aconteceu comigo agora, esse mês. Eu decidi fazer um curso no MIT, eu dividi isso com vocês, era um Certo. sonho meu, um objetivo. Ok, eu Uhum. sabia que iam ser algumas semanas, 6 semanas bem intensas. Na primeira semana, quando eu vi o volume de coisas que eu tinha que fazer, eu pirei. Porque eu estava trabalhando, fazendo live, cuidando de filho online, estudo, não sei o quê. Online, Aí eu comecei exato. a soltar umas frases assim: gente, mas vocês não percebem que eu estou sobrecarregada? Vocês precisam me ajudar. Me ajudar. Eles nunca disseram que queriam estudar no MIT. Eles nunca disseram que queriam fazer tudo juntos. Quem disse fui É. eu. Então, aí é nessa hora que a gente tem que desacelerar e respirar e falar: olha, sou eu que estou assumindo isso, eu não vou pôr a Porque, carga neles. então, porque existe um limite, né? Às vezes somos Exato, nós que transferimos essa expectativa para eles, mas eles pediram, não, eles estão apoiando a gente a fazer o que exato, nós exato. escolhemos, né? Então, pega que o filho é teu. Exato, segura a tua onda, né? Foi o que eu Também tem escrevi essa. hoje num post. Da onde saiu força para começar, vai sair força para continuar. E é isso aí, a força Sim, está dentro de nós. Não adianta, a gente vai achar exatamente. dentro de nós essa força, né? Você E eu vi que concorda? ontem você falou também sobre como é importante para estruturar a gente procurar não digo uma ajuda, uma direção, né? Que existem Aham. pessoas que estudam isso na transição de carreira para empreender, Sim, a né? Márcia está aqui, ela é uma dessas profissionais. Ah, então, e é importante mesmo, Karina, quando eu saí da aviação e decidi, né, na verdade vi numa vitrine roupas estampadas e falei, eu Peraí, vou vamos fazer começar do estampa. começo? Fala para Vamos, todo mundo vamos. aqui, porque tem gente aqui que não Ah. sabe qual era a sua profissão. Pode Tá, falar. eu estava na aviação, voei 14 anos, aliás, 14 anos eu trabalhei na aviação, né? Voei 11 anos e 3 anos eu desempenhei o cargo de coordenação de treinamento na parte de serviços, que era a parte que era eu precisava ter uma ligação com os comissários, porque a minha vida lá foi de comissária, né? Aham. Mas era um período que eu já estava escolhendo, porque eu nunca me vi aposentando na aviação, então eu já procurava algo um pouquinho para puxar o freio, precisar colocar o pé mais no chão, passar mais tempo no chão, então eu resolvi migrar. E aí eu migrei para a área do treinamento. Não foram anos fáceis, porque foram super desafiadores, eu conheci como realmente funciona o mundo corporativo, que é muito diferente do voo, de toda essa dinâmica, conhecer as pessoas, respeitar, tem um monte de coisa, né? No corporativo tem um pouco daquela, como é que eu posso dizer, aquela pitada de ganância, quero chegar onde, Sim. quero fazer isso, então eles não interessam muito a pessoa em si, né? Uhum. Interessa onde eles querem chegar, ótimo, né? Então foi uma experiência, assim, bem difícil, mas que eu acredito que eu passei por aquele período, que foi um período onde eu reencontrei o Ricardo, né? Nós já conhecemos faz muito tempo e onde deu certo, deu o plim, tudo fluiu e foi Você muito tinha que rápido. ir para o treinamento para poder casar. É isso, É. né? Quando encontrei com ele, era para dar certo nós dois, né? Então foi onde se cruzou.
Legal. Então eu pensei assim, ótimo, não tem problema, foi por isso que eu vim para cá, por isso que eu escolhi vir para cá. E aí, depois Excelente. desses passos, quando que eu fui desligada, quando o Pedro nasceu, no mesmo ano. Então ainda tinha estabilidade, todo aquele processo e que aí ocorreu. Quando aconteceu, a gente teve a sensação de tipo, porque nós dois estávamos na mesma empresa, né? Uhum. Tive uma sensação de 50% de libertação. Eu estava liberta dos 50%. Eu já estava cansada de estar em São Paulo também. Então a gente pegou aquilo como um impulso para a gente mudar de cidade. E eu Começar mudei de vida, outra vida. né? É. Outra vida. Então, a gente André, só, ouvia. só um segundinho. Gente, eu queria falar uma coisa para vocês. Se vocês ouvindo a história da Andrea, uma pessoa que era comissária de bordo, depois era treinadora de comissários, e daqui a pouco ela vai falar como é que ela virou uma designer de estampas exclusivas. Se vocês lembrarem de alguém que vem à mente de vocês agora, clica nesse aviãozinho e envia para a pessoa. Se ela estiver online, pode ser que ela entre, tenha um insight, tenha uma ideia. Aqui mesmo nessa É, live, a gente tem a Andréa Moreira, que era comissária e hoje é uma baita exato, confeiteira. E a gente tem a Nanda De Luca, que agora acabou de se desligar também da empresa, mudou para a Califórnia e está iniciando o seu próprio negócio de doces que fit. legal. Então, com certeza, essas duas vão se identificar muito com o que você vai falar. E elas vão saber que as asas nossas não são cortadas. A gente só vai voar diferente, né, Cá? Isso A gente vai mesmo. voar. Elas vão concordar comigo que, porque muita gente fala assim, ai, cortaram sua asa. Imagina, minha asa tá aqui, Imagina todo o né? know-how de uma pessoa que viaja pelo mundo e colhe tanta É, cultura, tanta informação, quando for abrir o seu próprio negócio, como vocês estão fazendo, quanta exato. coisa, quanta informação, né? Então agora continua aí pra gente, que eu já fiz um parênteses aqui na história. Tá, aí fui desligada e a gente entrou nessa vibe de vamos mudar, vamos mudar. Não houve luto, porque todo mundo falava assim, ah, você tem que viver o luto, calma. Porque, Karina, eu tinha uma vida nas mãos, né? O Pedro tinha acabado de nascer. Então, como é que eu ia falar de luto se eu tinha que cuidar de uma vida que tinha acabado de chegar, Claro, né? claro, é um momento tão especial. E muito especial. E aí eu fui desligada bem no momento que eu ainda tinha estabilidade. Então, às vezes as pessoas vinham e falavam, nossa, você tem que processar a empresa, mas é a empresa que me deu tanta coisa de gosto, de positivo, de experiências, de Uhum. tudo, né? De conhecimento. Eu cresci lá, a gente aprende muito lá, que é uma escola mesmo, né? E o Ricardo, né? O próprio meu marido e o Pedro. Então, era fruto de algo que eu conheci lá dentro da empresa. Então, não tinha como fazer isso. Eu não via dessa forma, né? Porque eu acho Uhum. que as crises, né, Cá, as crises são transformadoras, né? Nossa, na crise há muito crescimento. Muito, Muito. demais. Olha o que a gente está passando pela Covid, ou as Exato. pequenas crises, né, que a gente tem, Uhum. ou no relacionamento, ou com o filho, qualquer crise eu acredito que é transformador. A escolha sua de sofrer ou pegar aquilo com amor e tentar ver o que tem de positivo naquilo, a escolha é sua, né? Exato. Então, a gente já tinha entrado, todos, nós três estávamos nessa vibe, vamos mudar de cidade, vamos mudar de tudo e etc. O Pedro tinha 4 meses. Aí eu fui tomar café com um amigo meu da aviação também, que é o nosso irmãozão. E eu passei a gente estava num shopping e eu olhei uma loja que ela é famosa por estampas, maravilhosas. E eu olhei e falei para ele assim, olha, eu vou fazer estampas. Já escolhi, vou fazer estampas. E ele falou assim, mas você sabe como fazer? Você sabe como fazer? Arrepiada. Aí eu falei para ele assim, não, mas se tem gente que faz e existe, tem um jeito, né, de aprender. Isso. Existe um caminho. Agora eu vou tentar entender o caminho. Quando Exato. eu, aí quando eu decidi, já tinha falado pro Ricardo, o Ricardo falou, vai fundo, né? Porque eu sempre gostei de artes também. Eu tenho um pezinho na artes, né? Aham. Vai fundo. Eu vou retomar artes então, porque era algo que a gente já tinha decidido.
eu queria passar mais tempo com o Pedro, porque duas pessoas trabalhando ou fora de casa, na aviação eu já não estava, não voava mais, né? Mas Uhum. até mesmo esse ritmo de sair o dia inteiro, a gente falou assim, nós não temos os nossos pais aqui, meu pai, minha mãe e meus pais não são de São Paulo, né? Então a gente Aham. já não tinha aquilo que você falou ontem, das pessoas que vão para fora também, vocês não têm aonde correr, tem que correr com os filhos, cata todo mundo e vai todo mundo, papagaio, filho, Exato. Quando a gente está né, aqui vai para o médico. fora, no meu caso, quando eu cheguei aqui, ó, parênteses, quando eu mudei para cá é que eu entendi que a minha família, éramos nós quatro. Na verdade, éramos três, agora somos quatro. Exato, Mas para exato. mim era tudo igual. Minha família do meu pai, a família dos meus sogros, era tudo a mesma É coisa. tudo Aí que eu junto, entendi que existem núcleos diferentes. É tão óbvio, né? Mas exatamente, quando a gente saiu, a gente sentiu isso. Então, porque não tem esse auxílio, né? Então a gente já tinha decidido que eu queria procurar algo que eu fizesse que um de nós ficássemos em casa pela importância que tem de acompanhar o filho, pelo menos um dos dois, né? Aham. Um dos pais precisa estar junto para esse crescimento, esses primeiros anos, né, do Pedro. Uhum. E aí eu tenho um primo designer, que ele trabalha na GM aí nos Estados Unidos, em Michigan, né? Ele falou, ele que foi dando os primeiros starts. Eu falei para ele, eu não tenho certeza por onde começar. Ah, espera, eu vi um curso, que ele estava trabalhando em São Paulo, numa agência, e ele veio falando para mim, eu tenho um curso aqui, tem um curso lá, dá para você vir? Putz, não dá, porque o Pedro é Uhum. pequeno. Final de semana não dá, Lucas. Aí ele anotava para mim alguns sites que ele via, que eram algumas dicas. Aí foi aí que eu comecei. Sentava no computador de uma fralda, uma outra, uma mamada e outra, Uhum. comecei a pesquisar, né? A pesquisar como é que fazia, o que não fazia, se tinha mais fora, menos aqui no Brasil, porque aqui no Brasil acho que está começando a ser difundido agora, né? A gente vê mais pessoas Sim, fazendo cursos, etc. sim. E foi indo. A gente demorou mais ou menos, acho que uns 2 anos para eu lançar o Facebook, porque até então eu me arriscava a fazer uma estampa, mas eu ainda não tinha muita certeza, né? Aí, cá, eu Eu tava tô tudo. olhando para baixo porque algumas coisas eu tô anotando que eu quero comentar. Fica tranquila, Daqui a tá? pouco eu vou te parar para comentar quais são as características da tua jornada enquanto empreendedora, mas vai lá. As características, tá bom. Eu já anotei, eu tô ouvindo aqui, eu já anotei, então vamos lá. Tá bom. Aí teve um dia que eu preparei a página do Face bonitinho, falei, acho que eu vou lançar assim, nem tinha pensado no Instagram ainda. Acho que eu vou fazer assim. O Ricardo gostou e ele falou, já lancei. Eu falei, como assim? Aí eu falei assim, então já que ele, se não era para lançar, ele falou, mas eu achei que se tivesse lançado. Aí começaram a curtir, etc. E aí que eu entrei nessa parte de começar a criar realmente um pouco mais de segurança, né? Aham. Chegou um momento, então a gente já tinha mudado de cidade, a gente saiu de São Paulo e viemos para São Bernardo. Deu acho que uns 2 anos mais ou menos, cara. Nesse ano anterior, eu lancei no Instagram e um americano me encontrou pelo Instagram. Então, por esse período, eu desenvolvi algumas estampas para ele de pocket square, que são aqueles lenços, Uhum, né, pro que vão no terno. terno. Isso. Ele montava o homem inteiro, desde o sapato, meia, né, os ternos, a camisa, tudo. Então eu fiquei com os pocket square. Eu me cansei, porque você precisa criar. Eu tenho uma visão e ele tinha outra, né? Então começou a ficar muito trabalhoso acertar no ponto que ele queria, né? Uhum. E nem sempre era o que eu gostava, ele gostava. Então eu falei assim, opa, então tem alguma coisa aí. Foi aí que a gente sentou e resolvemos fazer algo um pouco diferente. Então teve os passos, tivemos passos, né? 2 anos, depois 2 anos. Quando completou esse quarto ano, eu peguei e resolvemos produzir algo que eu pudesse produzir eu mesma, a estampa que eu gosto, e fazer alguma peça de roupa. Então eu fui atrás. Também não é fácil, porque as tecelagens, elas compram as estampas para imprimir rolos e rolos, não sei quantos 1.000 metros de estampas para vender. Por isso que você acha uma mesma estampa numa necessaire, numa bolsa, Aham. num patchwork, numa almofada.
Que e deixa de ser roupas. exclusivo, né? Exato. Então, quando eu vi que funcionava dessa forma, eu falei, poxa, deve ter uma outra forma, né? De um outro jeito. Nesse ponto, que aí eu pensei assim, é algo que eu produzo, que eu curto, que eu gosto, é meu, é a minha história, porque a carga, eu acredito que sempre trouxe tudo que eu vi, aprendi na aviação, essa carga está com a gente carrega conosco, né, cara? Claro, A claro. história nossa, ela vem, né? Foi aí que eu resolvi procurar alguém que me ajudasse nessa estrutura, o que que precisa, o que que não precisa. E nesse ponto eu já tinha preparado embalagem, já estava pronta, já tinha cartões saindo, tinha tudo. Envelopes que a gente desenhou, estava saindo tudinho, mas eu não sabia como pensar, por onde caminhar, por onde começar, né? E aí eu procurei o empreendedorismo rosa, que é da Lênia Luz de Curitiba, Uhum. através de uma ex-comissária, ela já tinha saído da empresa e tinha empreendido. Eu falei, poxa, vou conversar com ela. Conversei com ela, ela indicou a Lênia, conversamos e começamos com toda essa estrutura. Então, ela tem um Peak Mentoring, né, que é para Que legal. empreendedoras, só para mulheres também, porque a linguagem é outra, o entendimento é outro. Uhum. E foi com ela que eu digo que eu trabalhei a minha criança feliz, a minha criança ferida, e ela trouxe toda a história, ela quis saber toda a história lá de trás, se eu passei por esporte, porque eu passei por esporte muito tempo. Eu Uhum. falava, mas isso é importante? É importantíssimo, porque é a sua história. Então nós fomos construindo, e o que que eu penso? Ela trabalhou, cá, a minha luz e a minha sombra. E eu consegui identificar quais são as minhas sombras, sem vergonha, né? Quais são as Uhum. minhas luzes, afirmar, entender quais são as minhas luzes, porque a mulher não consegue falar, ah, eu sou assim, Não tá tão sou claro às correta, vezes, né? Às vezes não tá muito né? Não claro. tá. A gente não consegue, né? E aí eu consegui enxergar essas duas, e ela fez como a luz, você consegue iluminar a sua sombra, a partir do momento que você aceita as duas, né? Então Uhum. nós estamos trabalhando, aí eu pensei assim, puxa, que interessante, porque ela primeiro, ela me reestruturou como Andrea, com a história, minha luz, a minha sombra, e ela simplesmente ela faz você mesma se empoderar, sentir segura daquilo que você é. Que tem E tudo a aí, ver, né? Para você empreender, é aquilo um pouquinho daquilo que eu tudo. falei ontem. Para você empreender, você tem que ter. Quando eu falei da inteligência intrapessoal ontem, estava falando disso, Exato, de você ter a segurança de saber que você pode, que sim, você tem bagagem para colocar positiva no seu negócio, né? Toda essa exatamente. parte. Uhum. É Incrível. muito legal, porque ela desenvolveu também, eu nunca tinha ouvido essa palavra, e ela falou, qual que é a sua singularidade? Aí se você fica, qual é, né? E quando você faz essa reestruturação, esse- toda essa análise sua, tudo que você viveu, eu consegui ver que a minha singularidade é a criatividade. Então hoje eu falo, eu sou singular na criatividade Uhum, em tudo, no dia a dia, ou que seja mais no papel, né? Nas uhum. criações, nas cores. Então aí foi indo passo por Agora, posso passo, fazer um parênteses? Você é pode. singular na criatividade até que você passe em outra vitrine e diga, eu vou fazer esse negócio também. Porque você não sabia. Gente, eu preciso falar, tô aqui engasgada, entendeu? Primeira coisa que eu noto foi no Uhum, momento quando você olhou para a empresa que te demitiu e falou: eu não vou processar a empresa, porque eu tive muitas coisas boas com ela. Então, essa sim, gratidão, eu acredito que é um sentimento tão forte, tão genuíno, que isso que você irradia sentindo isso, isso vai voltar para você. Né? A gratidão é a chave para abrir muitas portas dentro da gente. é Então, verdade. primeira coisa que me chama atenção. A segunda foi a sua paciência. Você não foi afoita. Você não foi afoita. E eu tô falando só com base no que você falou agora, não no que alguma coisa que eu já saiba, tá? Vou tentar não misturar. Mas você não foi afoita de Certo. falar, ah, eu vou começar hoje, pronto, tá aqui de qualquer jeito. Não.
você teve aquela paciência, sabe, foi um processo, tanto é que foi o seu marido que foi lá e lançou o seu Facebook, né? Você ainda estava... Foi. Só que você falou uma coisa curiosa. Primeiro você me disse que ele lançou o Facebook, aí começou a exposição nas redes sociais, e aí você se Isso. sentiu mais segura. Gente, olha isso. Olha que Foi. chave que tem nisso. A gente acha que primeiro a gente tem que estar 100% segura de uma coisa, para depois a gente começar. Vou transpor para a minha realidade aqui. Eu lido com mulheres que não se sentem seguras para gravar vídeo para os seus negócios. Gente, Sim. você não vai ficar segura fazendo uma coisa que você não começou a fazer. Você precisa começar. Quando você começa, você vai trabalhando os seus sentimentos a partir do momento que você vai praticando e a segurança vem. Ou vocês acham que o meu primeiro vídeo eu estava super segura? Eu olho para ele, eu tenho vontade de deletar. Exatamente. Mas eu deixo lá para de vez em quando eu me lembrar que é assim até hoje com as coisas que a gente vai começando agora a fazer, né? Então, exatamente. Ó, e a Lênia Luz, ela tá aqui. A Lênia Luz, ela tá aqui. E além disso, aprendi com ela que o quê? Você também é virginiana, né, o Ká? Sim. Ela também é virginiana, eu também sou. O feito é melhor que o perfeito, porque senão, é por isso que eu falei do chicote corre solto, ela falava para mim, olha o chicote. Por quê? Porque a gente se cobra, a gente quer o perfeito para nós, a gente quer o perfeito, Sim. Mas ele já tá bom, o perfeito nós não vamos achar. Então eu deixava lá atrás, não, ainda não tá perfeito. Aí o Ricardo falava assim, mas é só você que tá enxergando, meu Deus do céu, né? Então é aquilo que a gente vai, e a gente vai deixando de fazer muita coisa. Eu acho que vem um pouco da cultura também, né? Eu vejo, a minha filha tem 7 anos, de vez em quando eu pego ela em umas situações, querendo, por exemplo, sabe assim, eu tô chamando a atenção do meu filho de 15, adolescente, que é uma bênção, mas de vez em quando a gente tem que dar um puxão de orelha de alguma coisa. E aí, nesse momento, ela quer fazer coisas, ela quer arrumar, ela quer... Essas coisinhas são pequenas, a gente não percebe. Mas se a gente não prestar atenção, ela, quando for uma adulta, quando tiver uma situação pegando fogo, ela tá lá pondo panos quentes, querendo que todo mundo fique bem. E não é assim. Tem que deixar o circo pegar fogo para quem tem que pegar fogo. E a gente trata cada um no seu lugar, né? Exatamente. Eu não quero que ela tome a responsabilidade de fazer com que eu fique bem, não fique, né, de repente, nervosa com alguém que está fazendo uma coisa errada. Então, essas coisinhas a gente traz na nossa bagagem. E quando a gente cresce, a gente tem a nossa mochila com a nossa bagagem, e aí a gente tem toda aquela outra, o ambiente, né? O casamento, são os filhos e tudo, e daqui a pouco você vai numa consultoria de imagem, por exemplo, a pessoa fala, qual é a sua cor preferida? Você fala, não sei, porque você faz tudo para os outros primeiro. Ai, não sei. Exatamente. E qual é o seu passeio predileto? O meu mesmo, não sei. O seu restaurante. Eu tenho uma amiga que ela percebeu que ela não gostava de frango, mas ela comia frango cada vez que saía para jantar, porque o marido ama frango. E aí ela deixava ele pedir para agradar. Então aí chega um momento que você perde essa singularidade. Sua identidade, você não, né? Mas ok, exatamente. O meu parênteses durou 5 minutos, mas continua. Onde a gente parou? Eu queria que você falasse o seguinte. Quais são as características... Assim, você poderia ter saído da aviação e ter partido para algum outro tipo de trabalho, que não te fizesse viajar, você poderia continuar sendo uma funcionária. O que foi que mudou para você pensar em ser empreendedora? O que foi que mudou? Porque você era funcionária de uma empresa. Eu nunca tinha pensado em empreender sozinha, fazer tudo isso, passar por tudo isso. No momento que eu fui desligada, o que me deu mais força foi a minha família. Mas o corporativo, os últimos 3 anos que eu passei, de tudo que eu vivi, tive que aturar muito. Inclusive, Cá, teve um dia que até tem uma amiga minha, talvez ela esteja aí, eu não sei. A gente estava numa situação tão complicada, por quê? Porque quando eu engravidei, lá, muita gente mudou a chavinha em relação ao comportamento, ao tratamento, algumas vezes muito bom, foram positivos, e os outros foram extremamente ríspidos.
por causa da gravidez, né? Então eu vi o que a mulher passa também no corporativo, certo? Sim. Mas enfim, a gente estava numa reunião e eu já estava sentindo que o nosso fio, quem não teve filho ainda vai ter essa sensação que é maravilhosa, né? Esse fiozinho ligado com o filho. Então a gente teve uma reunião onde eu me recebi de dedo da gestora, e o Pedro ele mexia, Pedro é meu filho, gente, ele mexia tanto na barriga, naquele horário, 9h30, 10 horas da manhã, ele não parava de mexer, e aquele dia o bichinho não mexia. Eu desci, acabou a reunião, eu desci correndo para o ambulatório e falei para o médico, você tem que me provar que o coração dele está batendo. Por quê? Porque ele não mexeu, ele estava estático, né? E aquilo me assustou um pouco. Nesse dia, Kai, eu resolvi rever algumas coisas, porque eu não queria que ele absorvesse toda aquela tensão que eu estava vivendo. Porque o meu medo era dele nascer com um pouco com essa carga de insegurança, de pressão, de corporativo. Esse dia eu resolvi que eu não ia mais passar por essa parte do corporativo, né? Então eu não sabia quanto tempo que eu ia ficar ainda na aviação. Mas nesse dia eu falei, não, para o bem-estar meu, do meu filho e do meu marido, eu acho que eu não posso entrar nesse estresse diário, é uma coisa que eu não quero. Claro. Então eu sabia o que eu não queria, né? E depois então você decidiu ali, foi o Pedro, foi a maternidade, foi o Pedro que te fez mudar essa chave. Foi sim. Foi. Isso deve ser uma história, assim, que deve ter muita similaridade entre as outras mulheres da mesma profissão, eu imagino, né? Porque eu acredito que sim. Elas estão viajando para vários lugares e, de repente, ter um bebê requer que você pare e tenha muito mais difícil. estabilidade, né? Na aviação é difícil, né? Eu nunca me vi assim, sendo mãe e conseguir voar. Não conseguia. Isso era uma escolha minha, porque eu sei que tem muitas que conseguem retornar muito bem, né? Mérito delas, assim, é muito legal que elas consigam manter isso, né? Mas eu queria passar muito tempo com o Pedro, com a minha família e etc. Esse foi um ponto bem crucial, né? Sim, muito. Tanto é que a gente vê no mundo digital muitos perfis de Instagram, muitos sites, muitas ONGs, muita iniciativa para mães, porque geralmente a mulher que trabalha na CLT, se torna mãe, ela ou se afasta, ou decide empreender, ou ela até volta, mas de repente por falta de opção, de repente não é o que ela gostaria. Exatamente, né? Exatamente. Não é fácil, né, cara? Não é fácil. Porque quando você está com um filho, já é um pouco, você se isola um pouquinho, né? Então isso também me auxiliou muito, né? O apoio do Ricardo, do Pedro, e passar esse processo da maternidade bem, porque eu estava ocupada também, tanto mesmo sozinha lá, só com o Pedro, naquela correria dos primeiros 3 meses, né? E junto com o Ricardo, tudo, isso auxiliou, por quê? Porque eu estava estudando ao mesmo tempo, né? Eu gosto de saber, de entender como funciona, precisa ter curiosidade também, né, Com cara? certeza. Eu acho que precisa ter. Olha que legal, a Dani está falando aqui. Meu e-commerce nasceu com minha filha, ganhou o apelido dela, Dona Beth. Dona que legal. Beth. Que legal. Que legal, Dani. Que legal. Aqui em cima tá Duckbill Shopping do Oriente. Essa é a minha aluna da mentoria, ela é a Patrícia. Ela tem uma franquia, ela tem um café. A gente sabe que esse ramo de alimentação requer mais ainda, né, da gente, né? Certo. É bem intenso o comércio. E ela também tem os filhos dela para cuidar. Então, assim, ela tem os filhos, ela tem a franquia, ela está estudando comigo. Então, você vê que a mulher, ela é meio uma loucura. É uma loucura, muito. Mas assim, não é uma coisa que vai durar para sempre. Ela está estudando agora, daqui a pouco acaba, mas é para uma finalidade específica, para melhorar a exposição do negócio dela no digital. E a gente também aprende a equilibrar, né? Exato. A equilibrar, né? Porque senão a gente fica louca. Tem que aprender, porque aí a gente respira, né? E aí que entra aquele negócio de ontem que a gente estava comentando. Quando a gente descobre que a gente não precisa ser Mulher Maravilha e não precisa ser perfeita, porque o perfeito a gente já combinou que não existe, mas a gente não precisa dar conta de tudo. Tem uma parte que a casa vai ficar um pouquinho bagunçada enquanto você está fazendo outra coisa. Deixa a louça lá. A louça não vai sair de lá, amanhã você vai ter que lavar, né? Assim, não é pra fazer de qualquer jeito, mas
a gente não precisa se cobrar tanto. Quando a gente entende isso, isso é libertador. Eu não era assim, mas quando eu entendi isso, eu relaxei. Tudo bem. Eu tô aqui fazendo a live, minha filha tá comendo uma besteira, mas ela não vai morrer de comer essa besteira. Quando Tudo acabar a bem. live, eu vou lá e tiro dela, entendeu? É Então, isso mesmo. A mais ou gente menos isso. aprende isso mesmo. E agora me Aprende, diz uma aprende. coisa, como é que está sendo colocar o seu negócio no digital? Porque agora você está lançando, em vias de lançar o seu e-commerce, né? Tá sendo desafiador, né? Eu tô, por causa da sua mentoria, ela me deu mais gás, cara, em tudo, porque depois desses 2 anos que a gente começou a fazer as roupas, nós fizemos as roupas, fazemos ainda, né, as roupas sob medida, que é um processo um pouco mais lento, porém, né, é perfeito, a gente por Sim. 2 anos estava ok. Aí que a gente viu essa necessidade, entrou a pandemia, e ao mesmo tempo, aí eu tive a necessidade de procurar você, né, no Durante a marketing, pandemia, aprender. durante a pandemia, muita gente percebeu que tinha que correr para aprender o que não tinha aprendido Isso, ainda, né? exato. Ainda bem que eu já estava no meio do caminho, era porque eu senti que o digital ele tinha estagnado, entendeu? Eu não sabia o que postar, como fazer dar essa reviravolta, chamar a atenção, conectar mais com as pessoas, né? Porque eu não sabia que direção tomar. E então foi ao mesmo tempo, então foi o mesmo que aconteceu quando eu resolvi empreender. Aí os caminhos, eu falei, vou procurar alguém que entenda. Foi aí que a gente fez o Marco, né, a mentoria juntos. Então, isso me deu um pouco mais segurança para até poder lançar o e-commerce, porque o e-commerce sou eu que vou mexer em tudo, né? No caso de postagem, o blog, todo né, eu que vou alimentar. Então, isso deu no visual, ou o que colocar, o que postar, ela me deu muito mais ferramenta, cara. Eu estou me sentindo mais segura para dar esse próximo passo, entendeu? Sim, porque uma Esse coisa vai próximo levando a passo. outra, né? Primeiro você tinha que passar Exato. pelo processo que você passou, para depois Tinha. passar comigo, para agora lançar o teu e-commerce. Então, assim, Exatamente. a gente vê uma evolução, assim, na sua exposição incrível, né? Porque eu lembro Ai, que que bom. quando você entrou como aluna da mentoria, eu não via você aparecendo na sua marca, né? Não, nem Você não foto tinha, aparecia. né? Então, Nem gente, para foto quem é tinha. tímida ainda para divulgar o seu trabalho, para se expor não significa que você vai estar lá jantando e mostrando como é que você come. Não é isso. Mas é Exato. você aparecer, porque a tendência não, gente, já é uma realidade, tá? Isso não é coisa para o futuro, não. Uma coisa que já está acontecendo é você humanizar o seu negócio. Se você vende parafuso, põe a cara da pessoa que faz o parafuso, ou do dono da loja, ou da sua equipe de vendas, ou da sua equipe de marketing, ou você mesma, né? Deixa eu ver a Patrícia falando aqui. Mentoria já me ajudando muito para ajudar a aumentar a visibilidade do meu café nas redes sociais. E a gente está na metade, Então, mas eu já vi no story da Patrícia essa semana. E aí a coisa vai indo, entendeu? Conforme vocês vão se expondo, as pessoas do outro lado vão assistindo vocês, vão se conectando. Imagina quantas de vocês hoje não estão se conectando com a história da Andrea. Então, isso vai gerando empatia, vai gerando interação. exato. E começa um relacionamento. Gente, vocês acham que eu conheço a Andrea pessoalmente? Não, eu não conheço. Mas a gente parece que se conhece, né? E é assim, ela entrou como seguidora, virou aluna, a gente interage, a gente troca figurinha várias vezes na Todo semana, dia. né? E é assim que o negócio cresce, você se relacionando. É, Você só vai vender quando você se relacionar. Sem se relacionar, dificilmente você vai vender, ou você vai vender mal, você vai vender pouco, vai estar abaixo do que você precisa, né? E a André exatamente. agora resolveu aparecer, faz vídeo, faz foto, tá uma loucura esse Instagram agora, né? E eu tô curtindo bastante. Então, é aquilo que eu te disse. Você fez, a gente se apaixona pelo nosso negócio. A gente começa a enxergar para a gente diferente e utilizar isso como que a gente pode trazer esse benefício para o digital, né? Para o negócio mesmo. Sim, com Então a gente começa a certeza. curtir tudo, cara. Então é por isso que eu estou curtindo essa nova etapa tenho a expectativa, vamos ver como é que vai ser, não sei, é incerteza, etc.
mas todo esse processo inteiro do marketing digital que a gente aprende, que a gente desenvolve, né? Eu acho que ela traz a história toda junto para o e-commerce, né? Então, eu estou bem ansiosa para saber, mas eu estou querendo fazer tudo com muita calma, né? Então, estamos indo, construindo Legal. bonitinho, para não atropelar nada Como eu já e saber que percebi, foi a tudo feito. paciência faz parte do seu processo, não vai ser Às vezes diferente até, agora, né? Então, às vezes até demais, né? Às vezes tem que levar não, lá. mas é bom porque você começa a estruturar. E uma coisa que me lembraram, eu não sei É. quem foi que falou, é bom lembrar que Hum, nem todas as mulheres têm a realidade da Andrea de ter tido essa estrutura hum, para passar por tudo isso. É claro, tem a Natasha, não sei se ela está aqui agora. A Natasha tem um projeto para mães empreendedoras, porque ela tem um filhinho de um ano e meio, mas ela hum. continua na CLT. Então, ela está sendo ainda aquela mulher polvo. Ela é jornalista, trabalha na CLT e ela tem esse projeto para ensinar mães a divulgarem seu negócio no digital. Então, assim, É. é um corre com uma criança de um ano e meio, você fazendo tudo ao mesmo tempo. Mas Com certeza. provavelmente essa correria toda deve ser a realidade, talvez, arriscaria dizer, da maioria, tá? Da grande maioria. Mas é possível, porque se É uma fizer, possível. qualquer outra pode conseguir. Isso. E Eu elas penso não assim. podem, e eu acho que mesmo elas tendo a tranquilidade ou não, porque eu sei que eu sou abençoada por ter essa tranquilidade para fazer as coisas passo a passo, Sim, ou suporte ou apoio em casa que muitas não têm. O que elas não podem deixar é de acreditar nelas. Realmente, se elas exato. acharem, elas encontrarem essa singularidade ou tudo isso e elas contarem que a história delas é diferente, é só delas, eu acho que Uhum. isso, né? E elas têm que É, é, confiar e, é é e importante. mandar ver mesmo, É importante, né? eu quero salientar aqui que é importante dizer o seguinte, gente. Durante todo esse mês, segundas, terças e quartas, às 18 horas, eu vou estar aqui numa live com uma mulher empreendedora que empreende dentro do Brasil ou fora. Amanhã eu vou Ou estar com a fora. Marina Carizani, que mora em Portugal. Então, ela Legal. vai dar uma outra realidade, como é que foi Uhum. empreender em Portugal. Ela não chegou em Portugal empreendedora, entendeu? Eu estou falando de É, uma média, sabe? Como nós aqui. Então, a gente vai ver outra realidade. Cada live é uma realidade diferente. A gente não está aqui generalizando, mas tem alguns exato. ingredientes que a gente consegue ver como muito similares em todas as que seguiram e perseveram na caminhada de empreendedora, né? É aquele Uhum. correr risco, porque ninguém começa a empreender sem correr risco. Ninguém. Né? Eu estou Não, falando até a pessoa que tem muito dinheiro, ela está correndo risco, só que ela tem um sim, respaldo, tudo bem. Mas aquela pessoa é, que não quer correr risco, que quer estabilidade, ela não tem esse perfil. Então, assim, verdade. a paciência não é inerente a qualquer tipo de empreendedora. Tem empreendedora que é mais afoita, que é mais, né? Outras são mais conservadoras. Então, eu estou pegando aqui É, das que eu vi em você, né? é. A segurança vem com o tempo. Só que a gente não. Agora, Aquela frase, oh, feito é desculpa, melhor que perfeito, é verdade. perfeito, Mas eu complementaria com, mas não é para fazer de qualquer jeito. Não é para chegar lá exatamente, sem pesquisa, sem fontes de referência, sem, sabe, procurar como fazer. Porque senão você se queima no exatamente, mercado, você já começa com o freio de mão puxado. Então, você exatamente, pesquisar, tem, e nunca a gente teve tanto acesso à informação como hoje em dia, né, gente? como Hoje, hoje, exato, então fica menos difícil, não é que é fácil, mas é menos difícil. é. E tem outra coisa, cá, você empreender, se você for pensar, não, não, é uma coisa pequenininha, não existe, ou é a pequena ou a grande, você vai ter o mesmo trabalho, os Exato. mesmos passos, os mesmos cuidados, né? O que você pode fazer é pequenininho, mas pensa grande, porque você vai ter que fazer tudo como se fosse grande. Você É a lembra da mesma. primeira aula da mentoria? A primeira coisa que eu falo, não importa se vocês têm uma empresa com equipe, ou se vocês Isso, têm uma empresa formalizada só com vocês, ou se vocês não estão formalizadas ainda, vocês trabalham no informal. Vocês têm que se exatamente. enxergar como uma empresa. Você pode ser o Nemo, mas você vai se enxergar como um tubarão. A sua Tubarão, estrutura vai ser pensando que você vai chegar nesse ponto. Então, é por isso que eu ensino exatamente. várias coisas que a gente ensina numa consultoria, numa empresa.
Mas é claro, desde que seja aplicável. Não adianta eu ensinar um monte de coisa que você não vai aplicar, entendeu? Então, modelando Exato. para aquele seu negócio, que é você, você mesma, mas você se enxergar como empresa. Qual é a postura que você tem que ter no digital? A postura de uma empresa, você tem que definir. Você vai ser mais casual, Uhum. você vai ser mais séria. Até isso a gente viu, né, Andréa, na época que você Até estava. isso. Como é que vai É, ser a abordagem, né, da Andréa nos vídeos? Qual o vocabulário? Porque imagina se a Andréa exato. chegar, nada contra, tá, gente, a um outro tipo de estilo, mas imagina a Andréa, ela tem um perfil de vender produtos para mulheres sofisticadas, de elegantes, que são exigentes na qualidade, né? Não é, ela poderia ter um Exato. produto de baixo, né, valor agregado e vender um monte, mas ela escolheu um outro lado. Imagina ela chegar num vídeo falando um monte de gíria e palavrão. Não É. combina. Então, isso é quando é disso que eu falo para vocês se enxergarem como empresa e qual é a linha, qual é a postura. Tudo isso a gente tem que analisar, né? Então, mas essa análise da persona que foi importantíssima, né? Porque aí, através dela, você mapeia qual vai ser a sua comunicação, sua forma de comunicar, a Parte forma de tudo você chegar daí, até né? elas. Tudo, tudo. E a gente Parte não tudo pensa daí. muito nisso, né, Cá? Não, É, a a gente gente não não pensa. pensa, É que a não gente pensa. não tem, a gente não foi para a escola e aprendeu empreendedorismo na escola. Exato. A gente E o aprende na digital raça, ainda. a gente aprende na Na raça, vai fazer raça. cursos, vai e tal. Aí a gente Exato. entende várias coisas que não fazem parte do nosso mundo, entendeu? Então, Exatamente. Agora, essa parte de reestruturar e pensar qual que é a missão, a visão onde a gente quer chegar, toda essa introspecção, essa reflexão, nós fizemos depois da mentoria também com você. Então, foi uhum, excelente, porque isso dá mais embasamento e você consegue se direcionar melhor em como caminhar para frente. Por isso que eu estou bem ansiosa com o e-commerce também, e como que vai ser os outros processos, né? Porque até mesmo estudar uma forma como que você vai colocar num blog ou etc. Agora eu tenho um pouco mais de segurança, porque antes eu falava, e aí, é só isso? Só uhum, lançar? Não, agora a gente sabe que existe uma estrutura, uma organização, um exato. planejamento, Tem uma uma coisa que estratégia, você falou a palavra agora, eu ia falar disso, estratégia. né? Ninguém, todo mundo que procura informações de marketing digital, não fala todo mundo é uma força de expressão, tá, gente? Eu tenho essa Uhum. mania, mas não estou generalizando. Mas muita gente procura Instagrams que dê dicas. Ah, essa dica matadora. Gente, dica É, matadora não existe. Existe estudo e estratégia. Quando você tem uma estratégia, e ninguém gosta de aprender estratégia. Ah, porque dá trabalho, que preguiça aprender tem que estratégia. Eu pensar. quero aprender qual é o app que eu tenho que baixar, que vai fazer tudo para mim. É tudo É, instantâneo. A gente está nessa geração, nesse mundo, né? Mas é, realmente, se você quer ir a fundo e ter um negócio bem sucedido no mundo digital, você precisa de uma estratégia. Sinto muito, você tendo ou não tendo, mas você vai ter que ter, entendeu? Em algum momento. Porque senão vai ter que. não subsiste. Você constrói um castelo na areia. Você não sabe para que lado você É, está indo, entendeu? E a André aprendeu isso agora. Ó, eu sou assim, a marca é assim e o meu cliente é assim. Então, agora que tem essas três pontas, a comunicação vai exato. fluir de uma maneira mais tranquila, né? Com certeza. É, hoje a gente entende melhor a marca. Com certeza. Com Legal. certeza. Isso é muito gostoso, porque eu me apaixonei mais. Não por ser a minha, mas é pelo fato Eu de lembro que entender melhor. eu lembro que você me escrevia no privado e falava: "Eu estou apaixonada pela minha marca, eu estou apaixonada pela minha empresa". E é legal quando É, você, isso é porque aí você gostoso, vai né? fazer o que você gosta. Então você vai fazer com excelência, Exato. né? Você não está fazendo o que alguém Exato. mandou, senão amanhã sai da regra e tal, vai ser punida. Então esse é o É que melhor dá mais gosto de ingrediente. você. É mais gostoso você pensar, né? Dá trabalho? Dá muito trabalho. Despende Uhum. muito tempo? Despende muito tempo. Mas aí ele dá aquela temperadinha para você realmente sentar e, puxa, eu tô curtindo. Não é nada nossa, que chato, né? Fazer aquilo. Então, é Exato, muito exato. legal, Até porque você né? entende, então você sabe o que você quer com aquilo, não é uma coisa É, mecânica. Então é legal, exato. excelente. Agora já estamos com 4 minutos para terminar, 5 minutos, 4 minutos. Nossa, que rápida! Aham. Eu queria que você desse alguma, assim, um resumão. O que você dá de dica
para quem está começando? Dicas Para quem práticas, está assim, bem no ponto. Para quem está começando a empreender ou para quem está pensando em empreender? Pense sempre na sua história, ela vai te agregar bastante valor para você ir em frente, mas estruture, pense na estrutura, não é só dando um passo às cegas que você vai conseguir. Outra coisa, é solitário em alguns momentos, porque você que tem que tomar as decisões de tudo, você que precisa saber a parte do marketing, a parte de negociação, né? Eu não gosto de negociar, mas a parte de negociação você precisa desenvolver. Então, é trabalhoso, mas eu acho que no final você vê que você é capaz de fazer isso, procurando os passos certos, cara. Precisa estar estruturada também. Então, não mergulhem de cabeça, mas mergulhem de cabeça sabendo a altura daquele, da altura do Sabendo mar. onde é que Quanto está você vai ter. entrando ali, né? Exatamente. Analise um pouquinho antes, mas reestruturem e vão. Eu acho que elas têm que acreditar nelas, que a história delas, cada uma tem uma história diferente. E é importante, porque a mulher é Sim, única, né? com Não certeza. é? Deixa eu pedir aqui, eu tô vendo a Nanda dizendo, adorei meninas, arrasaram. Nanda, coloca o arroba do teu negócio que você está começando agora aqui para a gente poder seguir. Para quem não ouviu Ela eu é. falando, a Nanda é outra comissária que durante essa época de isolamento social se desligou da empresa, mudou com seu esposo para a Califórnia e já abriu agora o seu Empreendendo negócio. já. A Nanda é toda Exatamente. fit, tem um corpaço, vou contar aqui em off, tá? Ela é toda fit, ela tem um corpaço que toda mulher gostaria de ter e ela está investindo num negócio para mulheres. Doces, que é uma grande paixão de muitas mulheres, fit. Ou seja, tem tudo para dar certo, porque é um nicho, né? E quanto mais nichado Exato. for o seu negócio, maior vai ser a sua autoridade com aquele público, mais você vai falar daquilo. Então, isso é muito bacana. Eu acho que ela não ouviu. Nanda, se Muito. você estiver ouvindo, coloca o teu arroba aqui pra gente, tá? Passaram por aqui várias mulheres. Eu Quanta sei mulher que legal. cada uma de vocês deve ter uma história Maravilhosas. incrível. Pena que a gente não consegue saber Tem. assim. Se alguém aqui tiver uma história assim inusitada, alguma coisa que aconteceu nesse caminho de empreendedorismo, manda para mim. Escreve lá no direct, no link da minha bio tem o meu WhatsApp, tem o canal de Telegram. De alguma maneira você consegue falar comigo. Eu respondo todo mundo que me escreve. Coloca lá, porque a sua história pode servir de inspiração para outras mulheres. Deixa eu Outras ver aqui, mulheres. ó. Se você, como artista, né, com essa coisa toda da criatividade, quando você faz um vídeo no seu Instagram, eu percebo a sensibilidade que você colocou ali. Até a sua voz, ela combina com o seu produto, sabe? Assim, a voz Ai, que que você legal. coloca ali, gente, entra lá e dá uma olhadinha. Até a voz dela Obrigada, combina, é Cá. macia, entendeu? Então é muito Ah, que legal. isso. E o que eu achei. Bom, a hora Obrigada. que cair, caiu, tá? Eu já me despedi de vocês, mas o que eu acho legal é que a Andrea descobriu coisas muito práticas. Por exemplo, ela vende estampas em tecidos que não amassam. Quem vai pensar nisso? Uma ex-comissária que viaja e não pode estar com a roupa amassada. Olha só que legal, gente. Muito legal isso. Andrea, quer É que falar tem alguma jeito da gente ser coisa? bonita, né? Não, Com não, tá tudo certeza. bem. Você Fico quer falar muito alguma coisa contente. antes da Agradecer gente as desligar? meninas. Agradecer a todo mundo que passou por aqui, né? Até a Lene e a Luz passou, achei muito legal. Muito Sim. obrigada a todas vocês. A gente fica super contente, né, Cá? É muito Sim, legal. muito, muito legal. Parece que eu abri a porta da minha casa, tá todo Nossa. mundo aqui sentada no sofá tomando um café. Exatamente. Amanhã eu vou fazer o É isso café, não vou aí. esquecer, hein? E Tá bom, amanhã para eu vou turbinar estar mais. amanhã eu vou estar aqui com a Marina Carizani, diretamente de Portugal. Ela tá, acho que 5, 6 horas de fuso horário na nossa frente. Mas para a gente poder viabilizar que todo mundo assista às 6 da tarde aí do Brasil, ela tá à disposição para fazer a live, tá? Então, eu Legal. espero vocês amanhã, 18 horas aqui. E se vocês quiserem compartilhar com alguma mulher empreendedora, amiga de vocês, vai ser um prazer. Principalmente aquelas que têm curiosidade de saber como é isso acontecendo lá em Portugal. Eu sei que tem muitos brasileiros de olho em Portugal, alguns foram, outros irão. Então, amanhã a gente vai saber um pouquinho mais disso, tá bom? Gente, beijo. Até amanhã. Tá, Obrigada, obrigada, Déia. viu, por Muito tudo. obrigada. Amei. Tchau, tchau.